Quando eu era pequena, minha mãe me falou uma coisa que eu acho que mudou a minha vida inteira. Ela virou pra mim e disse: você vai crescer, você vai estudar e você vai trabalhar pra nunca ter que depender de homem nenhum pra nada na sua vida. E a partir daí, eu comecei a virar Gisele. Meu nome é Gisele e esse é o Graças a Deusa. Mas por que eu digo que essa frase mudou muito a minha vida? Eu acho que ela é bem oportuna pro tema deste vídeo. A relação entre a liberdade financeira, sexual e a liberdade como um todo da mulher. Mas, antes de falar tudo isso e os motivos que me levaram a pensar e ter essa reflexão, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com as amigas, com os amigos, com quem estiver interessado nesse assunto, com quem não estiver interessado também, né, vai aqui. E também já aciona o sininho, porque o meu próximo vídeo será sobre relacionamentos abusivos. E se você tiver curiosidade pra saber o que eu vou falar sobre o assunto, já fica aí a dica, adiciona o sininho pra você ser notificada quando sair o vídeo novo. Quando a minha mãe falou isso, ela não tinha nenhuma pretensão de passar alguma mensagem feminista de fato, mas acabou dando certo, né? Porque ela é basicamente um dos principais preceitos do feminismo, que é a independência da mulher. E a independência da mulher como um todo está extremamente relacionada à independência sexual e à independência financeira da mulher. Mas por que eu digo isso, meu povo? Porque a nossa sociedade brasileira, diversas outras culturas ao redor do mundo, elas são pautadas em estruturas sociais que têm como base o patriarcado, que nada mais é que um grupo social que é organizado em que a figura central daquele grupo é um homem, é uma figura masculina, que é o provedor, que é a figura que é a líder política, espiritual e financeira e é meio que o dono, ele é o proprietário de tudo que gira ao seu redor. O que a gente pensa como estrutura familiar dentro do patriarcado é justamente a figura do pai como centro daquela família, daquele núcleo, e ele é o proprietário de todo o resto. E quem vai herdar toda essa estrutura é o filho, homem, enquanto as mulheres ficam com uma figura secundária nessa história, ficam realmente como subordinadas dentro dessa estrutura social. Aí dentro dessa lógica, né, do patriarcado, a mulher ela tem o único objetivo de vida, que é o servir ao homem, seja em afazeres domésticos ou sexuais mesmo, né, que a mulher tem que cumprir com o papel dela como esposa, que nada mais é do que abrir as pernas quando o bonito quiser transar a hora que quiser, independente da vontade dela de querer transar com ele ou não, né? Letra em vulgo estupro. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito neste vídeo. E se você ficou curiosa para entender melhor como funciona essa questão do patriarcado, eu vou deixar uma pesquisa acadêmica que explica de uma maneira bem simples, bem rápida de ler, toda essa estrutura patriarcal e como ela interfere na mulher dentro do mercado de trabalho. Vai estar aqui embaixo na descrição. Depois só ir lá clicar, dar uma lida se você ficou curiosa. Logo dentro desse modelo em que a mulher é submissa ao homem, ela obviamente não poderia trabalhar e ser provedora de bens de uma forma geral. Não caberia ao papel dela como mulher dentro da sociedade, nem dentro daquela família. Até pouquíssimo tempo atrás, as mulheres não estavam inseridas no mercado de trabalho do jeito que elas estão hoje. Sempre teve mulher trabalhando, sempre teve, mas sempre foi numa camada mais pobre da população. E essas mulheres nunca foram bem vistas pelos olhos da sociedade. Elas faziam isso para não passar fome, para trazer uma renda extra para casa, ou porque elas eram viúvas, não tinham nenhum respaldo, elas tinham que alimentar os filhos e alimentar elas próprias. Isso não quer dizer que elas eram tratadas com respeito ou com a mesma dignidade que os homens eram tratados. Mas, de uma forma geral, a mulher entrou no mercado de trabalho depois da Segunda Guerra Mundial, quando os maridos delas foram pra guerra. Houve uma reconfiguração social muito grande naquela época. As mulheres tiveram que ir pro mercado de trabalho para se sustentar e sustentar os seus filhos. Sendo que muitas delas ainda eram viúvas. Então, ou elas trabalhavam, ou elas passavam fome. E muitas vezes a mulher que não tinha uma figura masculina atrelada a ela para ser o dono dela, uma figura de respeito, ou elas se tornavam viúvas, aí tinha um certo respeito social pela figura dela, porque ela era casada, por algum infortúnio ela perdeu o marido. Caso
ela não tivesse ninguém, ou ela poderia acabar em situações marginalizadas, de extrema violência, que ela teria que se virar do jeito que dá e até mesmo se prostituir. Ou seja, não tinha muito pra onde sair, ou você tinha sempre que ficar presa de alguma forma. Mas mesmo assim, o rolê ainda não tá igual pra gente, apesar de todas as conquistas que a gente teve ao longo desses anos, que não foram poucas, mas a gente ainda tem que olhar pro que ainda precisa ser melhorado. E ainda não é igual. Pra gente trabalhar não é a mesma coisa pros homens. Primeiro que as mulheres costumam ter funções acumuladas. Então, além dela trabalhar, ela tem que cuidar da casa e cuidar da família. Porque, obviamente, o cara não vai fazer isso, né? Eles não vão levantar a bunda nem pra lavar um prato na cozinha. Trabalha, acha que fez mais do que o suficiente e não ajuda em mais absolutamente nada. Nada. Nem pra lavar um prato, nem pra levar o prato na cozinha, nem pra arrumar a cama, nada, zero de ajuda. Enquanto a mulher vai pro mercado, volta pra casa e ainda cuida da casa dela, né? O que ainda é muito pior pra mulheres que estão mais pobres, né? Então, existe ainda essa segunda disparidade social das mulheres. E essa disparidade de gênero ainda fica mais evidente quando a mulher engravida. Isso, gente, eu tô focando em relacionamentos heterossexuais. Quando a mulher se torna mãe, ela ainda tem menos tempo pra se dedicar à carreira, né? Porque como se não bastasse tá casada com um cara que não te ajuda em nada, ela ainda tem que cuidar do filho, da família como um todo. Isso se ela não for mãe solo, e receber o mínimo de ajuda que seja do pai, que às vezes é até difícil receber isso, né? Tem cara que não quer nem pagar pensão, que esquece que o filho existe, enfim, diversas questões. Mas na hora que ele quis transar sem camisinha e engravidar a menina, ele não tava reclamando, né? Mas reclama depois de ter que assumir as responsabilidades e as consequências dos atos dele, né? Mas quando a mulher se torna mãe, ela fica com menos tempo ainda de cuidar da carreira dela, na realidade, né? Porque ela não tem com quem dividir as coisas. Então, ou ela vai trabalhar menos pra cuidar da vida dela, né? Cuidar dos outros afazeres, ou ela vai largar de vez o emprego dela e ficar dependente financeiramente da figura masculina. Eu não tô falando que é errado a mulher deixar e se dedicar à maternidade. Muitas mulheres optam por isso, a minha mãe optou por isso. E assim, esteja contente com a sua decisão, mas isso não quer dizer que não tenha que ser justo, sabe? Você é mãe da mesma forma que o pai é pai, então as tarefas tinham que ser divididas igualmente, independente de vocês estarem juntos ou não. Aí os homens acabam levando mais vantagem mesmo, porque, eles não têm responsabilidade nenhuma, né, gente? Tipo, é praticamente zero de responsabilidade, além de fazer o mínimo, que é o básico que fazem. Muitos caras ainda não tomam responsabilidade de ser pai, de ser marido, de ser uma pessoa decente. E fica mais fácil pra eles se concentrarem na carreira deles, né? Fica mais fácil pra eles terem mais tempo, terem mais energia pra se dedicar àquilo, porque eles não têm que largar o emprego pra cuidar do filho, porque eles conseguem aproveitar outras promoções. Isso tá tudo bem explicado, aliás, num documentário, num episódio de uma série documental do Netflix chamado Explicando, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, que fala justamente sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. E eles abordam justamente essa questão da formação da constituição familiar. E além de tudo isso, o mercado de trabalho em si também já não é muito justo com a gente, né? Porque as mulheres, em muitos casos, também acabam tendo um salário menor para desenvolver a mesma função que um homem na mesma empresa. Então, o homem acaba tendo um salário maior para fazer a mesma coisa que uma mulher. Não me parece muito justo, né? Inclusive, tem uma matéria que fala justamente sobre isso. Segundo uma pesquisa feita pela Cato em 2018, as mulheres podem ganhar até 38% a menos do que um homem exercendo a mesma função. E aí, gente, você achou que tinha agravante suficiente? Não tem mais um agravante dentro do mercado de trabalho. Muitas vezes o ambiente do trabalho em si, ele não é muito agradável, receptivo, acolhedor ao público feminino, principalmente em funções que são historicamente tidas como trabalho de homem. Esses cursos que têm uma grande quantidade de homem presente acabam sendo mais machistas e acabam afastando as mulheres de ocupar aquele ambiente por justamente ser um ambiente escroto de uma mulher estar presente, porque os caras fazem questão nenhuma de fazer um ambiente saudável para uma mulher estar lá junto, sabe? Justamente por questões de
piadinha de assédio moral, de assédio sexual, da mulher ter que estar lá dentro e ter que ficar ouvindo um monte de bosta dos caras. Isso afasta, é óbvio que afasta. E os caras não botam a mão na consciência de pensar, nossa, será que eu estou contribuindo para criar um ambiente de trabalho legal para que todos possam trabalhar de maneira saudável, independente de ser homem ou mulher? Ou eu tô fazendo piadinha machista, sexista, sabe? Fazendo comentário que deprecia a imagem da mulher, transforma ela em objeto sexual. Você acha que é legal pra mulher ficar ouvindo isso daí? Meu, não é. A gente fica puta da vida. Isso acaba afastando também as mulheres, mas é aí que eu falo, gente. A gente precisa ser forte e resistir, cara. Independente de estar tudo uma merda. Se a gente não for ocupar esses espaços, não dá, não tem como. A gente tem que ocupar pra gente desconstruir essas questões e ter mulher em todos os lugares de maneira equilibrada. Independente da função. Não existe essa coisa de trabalho de homem, trabalho de mulher. Qualquer um pode exercer qualquer tipo de função. Isso não existe. E pra você se aprofundar mais ainda nisso que eu falei agora, dos caras não propiciarem um ambiente legal, tem um podcast aqui que eu adoro. Eu amo de paixão esse podcast, chamado Maria Vai com as Outras, da revista Piauí. E tem um episódio especial que trabalha justamente essa questão do ambiente de trabalho pro homem e pra mulher. E quais são as principais dificuldades dela se impor dentro deste círculo, né? E falando em gravidez, eu não sei se vocês vão lembrar da fala de alguém, de alguma figura pública importante deste país que fez, sei lá, alguma declaração polêmica falando que as mulheres mereciam ganhar menos por serem mulheres e porque mulheres engravidam. Não sei se vocês ouviram alguém. Deixa aqui no ar. Vou deixar aqui no ar pra vocês tentarem captar a referência que eu tô fazendo aqui. Existe também o preconceito das próprias empresas em contratarem mulheres por causa da gravidez, da licença maternidade, que pra eles é um gasto. Gente, tá muito frio. Eu vou ficar com a mãozinha aqui dentro, porque eu tô, toda encolhidinha aqui, tá muito frio. Então, essa questão da gravidez e da licença maternidade, que é um gasto, um prejuízo pro empreendedor, pro empresário, nos leva à relação com a independência sexual da mulher. Por quê? A gente vive sendo pautada por um bando de gente cagando regra de como a gente tem que viver a nossa vida. É um saco. Mas enfim, também existe uma questão social de que impõe que a mulher, para ela ser completa, ela precisa ser mãe, ela precisa passar pelo processo da maternidade, porque senão ela não é uma mulher completa, ela vai ser infeliz, ela é mal amada. Vou falar um monte, né? Tipo, se o homem não quer ser pai, ai, putz, que coragem, hein? Se a mulher não quer ser mãe, nossa, vai morrer infeliz. Essa daí é uma coitada, né? Ninguém quis comer ela. E a questão da sexualidade, da independência sexual da mulher entra justamente nisso. Da mulher poder dizer não, sabe? Ela fala assim, eu vou ser mãe quando eu quiser, se eu quiser, sabe? Ela ser dona do próprio corpo, ela não ter que engravidar pra agradar o marido, por motivos que sejam religiosos, sei lá, sonho dele, que seja. É porque isso acaba prejudicando a mulher financeiramente. Não tô falando que filho prejudica, mas assim, complica mais o lado da mulher justamente por todas aquelas outras questões que eu já trouxe aqui. E quando a mulher tem consciência do próprio corpo, ela conhece a sua sexualidade, ela consegue se impor melhor, ela consegue dizer não, ela consegue realmente ser dona do próprio nariz, do próprio corpo e só fazer as coisas que ela quer. Inclusive, eu falei isso acho que acertei. No vídeo que eu fiz sobre a importância da educação sexual para mulheres. Essa questão de ficar impondo o que a mulher tem que fazer com o corpo dela, se ela tem que ser mãe, se ela não tem que ser mãe, se ela pode transar, se ela não pode transar, é controle de corpos, é controle da sexualidade. E a sexualidade de cada um é problema de cada um, não é problema do Estado, não é problema da igreja, não é problema do teu pai, da sua mãe, é problema teu. Cada um sabe de si, cada um sabe do teu corpo, cada um sabe do que gosta, dos seus gostos. E sexualidade não deveria ser um fator para diferenciar seres humanos e colocá-los em caixinhas de você é melhor ou pior do que eu, porque você gosta de transar e você é mulher e você não pode, porque agora você é puta. E dentro de tudo isso ainda tem a questão da educação sexual justamente para evitar a gravidez precoce, para evitar casamento infantil, para evitar um monte dessas coisas que as mulheres estão mais suscetíveis a sofrer. Quando a menina tem uma gravidez precoce, ela tá sujeita
a diversos tipos de violência também, sabe? Inclusive, de não ter perspectiva nenhuma de crescimento profissional. Não que isso seja uma regra, mas principalmente com meninas que têm uma classe social mais baixa, a chance dela ficar presa e não ter nenhum tipo de ascensão financeira, de ter a sua liberdade financeira, cresce, porque ela tá com o filho desde muito nova. E muitas vezes as meninas que engravidam novas são rejeitadas pela família, pelo machismo, né? Porque, ai, como minha filha engravidou, olha que puta, olha que vagabunda. Porque o bonito provavelmente não vai ajudar em nada, né? A família do bonito também não. Não tô falando que é sempre assim, eu sei que tem casos que a família é muito, muito apoiadora, ela super dá suporte. Tem muito disso que rola ainda, né? De você condenar a menina pela prática sexual dela, assim, como se ela tivesse feito tudo sozinha, né? Então a responsabilidade daquele filho é só dela. A responsabilidade dela estar grávida não é só dela. Mas por isso que é importante a gente ensinar a educação sexual desde pequeno, pra evitar esse tipo de situação. Gravidez precoce que resulta nesse tipo de prisão da menina desde muito nova. Aliás, se a menina acaba casando também, que existe essa outra possibilidade dela casar, ela pode acabar ficando presa e cerceada financeiramente, porque ela não vai ter como se livrar de um relacionamento e sustentar ela e os filhos dela sozinho. Então ela acaba se sujeitando a ficar em relacionamentos abusivos, que acontece muito. E inclusive não só em casos de gravidez precoce, de diversas mulheres, de mulheres que casam, têm filhos e estão num casamento infeliz, num casamento abusivo, que o cara que agride ela física e psicologicamente, porque ela não tem independência financeira dela, porque ela teve que deixar tudo pra cuidar da família. Não teve, mas deixou, e foi uma escolha dela. Mas depois o mercado não vai absorvê-la de volta, entende? Não vai dar oportunidade pra ela se restabelecer. E muitas vezes elas ficam presas a esses casamentos pra ter como sustentar os filhos e elas próprias. Moral da história. Voltando à frase fatídica da minha mãe, que disse: você vai crescer, estudar e trabalhar pra nunca depender de homem nenhum pra nada. É basicamente tudo isso que eu falei pra vocês, gente. Sejam donas do seu próprio corpo. Sejam donas da sua própria sexualidade. Sejam donas da sua própria vida. Ninguém vai viver por vocês. Ninguém sabe o que é melhor pra você, além de você mesma. E a gente não precisa ficar presa a nada. A gente precisa ter a nossa independência. Porque, assim, casamentos podem acabar. Aquele seu príncipe encantado pode ser um sapo. A gente pode simplesmente não querer estar mais com uma pessoa. E a gente precisa ter a nossa independência. E lutar também pelos nossos direitos. De ter um lugar um ambiente de trabalho legal pra trabalhar. De não ser assediada moralmente, sexualmente, por chefe, por colega de trabalho. É bom pra todas nós. É bom pra sociedade inteira. E isso tá tudo muito relacionado. Quando a gente é livre sexualmente, a gente consegue ser livre financeiramente. E a gente consegue ser livre como um todo. Então, gente, é isso. Vamos compartilhar essa informação para geral, caso vocês tenham se identificado. E se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, aciona o sininho pra ver os próximos vídeos. E beijo, gente. Falou!